de onde veio, quem foram os predecessores do livro de Urântia? De onde veio, quem foi que escreveu, quem foi que difundiu, como foi que surgiu essa ideia e o porquê disso. Nas nossas conversas prévias, né, o Neemias já havia me falado que começa a história de William Sadler, né? Começa a história por aí. Então vamos lá, Neemias, explica aí. Quem, primeiramente, escreveu o livro de Urântia? Então, o livro de Urântia surgiu ali no ano de 1934. Pelo que sabemos, o livro estava completo em 34, mas só foi impresso mesmo em 1955. Mas a história que a gente conhece, que a gente não tem nenhuma informação oficial acerca da origem do livro. Por exemplo, não sei se você sabe, existe uma fundação, que é a Fundação Urântia, que cuida dos interesses do livro. E o pouco que sabemos é que existiu um grupo de pessoas que teve esse contato com essas personalidades celestiais e que essas personalidades, então, transmitiram o livro de Urântia para esse grupo de pessoas. E que o livro não foi uma transmissão de informação, assim, no sentido de eles foram ditando e essas pessoas foram escrevendo. O que sabemos é que o livro foi entregue pronto, né? Foi escrito por seres celestiais e foi entregue para esse grupo de pessoas lá em Chicago. Só que essas comunicações começaram muito tempo antes. Começaram lá por volta de 1906, parece. A notícia que temos é de que os contatos começaram em 1906. Primeiro só com William Sadler. Para quem não conhece, William Sadler, ele era psiquiatra, né? É um escritor famoso nos Estados Unidos, é autor de 48 livros. Ele é contemporâneo de Freud, Jung, teve contato com esses dois. Pelo que sabemos, ele chegou a estudar com o Freud. E ele é considerado pelos americanos como o pai da psiquiatria americana. Então, o que sabemos é que ele era um psiquiatra, que era, talvez um agnóstico semelhante a você, mas que não tinha religião, que não tinha nenhuma conexão com nenhuma igreja ou instituição, e que em um certo momento começou a ter um contato com esses seres celestiais, e aí, desse contato, outras pessoas foram sendo convidadas ao longo dos anos, e eles formaram um grupo de 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, todas já estão mortas, e o que nós temos de informação são pessoas que tinham alguma proximidade com esse grupo de 6, mas nós não temos documentos específicos desses 6 para dizer como que aconteceu esses contatos, como aconteceram os contatos e como o livro foi entregue. Mas, assim, muitas pessoas tiveram ali suas vidas mudadas e suas famílias ficaram envolvidas nesse movimento. Então, filhos de pessoas que cresceram, né, vivendo aquilo, toda aquela revolução, acabaram escrevendo. Pessoas próximas, secretária de um, e aí começou a surgir. Existem vários documentos que falam sobre a origem do livro, né? Se você encontra, você vai pesquisar na internet, você vai encontrar. Lá no site do Elub tem, se você entrar em elub.com.br, você vai encontrar alguns desses artigos traduzidos já em português que contam a origem do livro. E existe um que é um livro, que é até bem mais completo, que fala sobre a origem do livro de Urântia. E esse livro ele traz com muitos detalhes. Então, é nesse livro que tem mais informação. Mas a fundação mesmo não tem nenhum documento oficial que diga assim, olha, foi assim que aconteceu. E aí, a origem do livro acaba ficando, assim, algo como se fosse meio secreto, meio obscuro, não tem informação oficial, ninguém dá detalhes. E existem informações nesses próprios artigos é que os reveladores haviam determinado que não se guardasse nada desses arquivos, dessas comunicações que aconteciam, nem mesmo os originais manuscritos do livro que foram entregues foi permitido que eles guardassem, para que não se tornasse objeto de adoração ou relíquia religiosa, né? Como nós temos no cristianismo muitas relíquias religiosas,
para que não virasse esses objetos tanto de adoração, quanto muitas vezes tem romaria de pessoas que têm fé, que vai visitar determinado objeto, porque aquele objeto, sei lá, faz milagre. Então tem muita coisa em torno da religião que os reveladores queriam que não existisse em torno do livro de Urântia, para que não surgisse uma religião em torno do livro de Urântia e para que não os documentos e os manuscritos fossem transformados em alguma relíquia religiosa. No final das contas, se existisse um manuscrito hoje, ou não existindo um manuscrito hoje, ele não seria prova de que aquele manuscrito era uma revelação celestial. Então, os reveladores disseram assim: julguem o livro pelo seu conteúdo, façam a leitura e façam o próprio julgamento, né, no final das contas.